barroca, e eu gostaria de agora tratar um pouco sobre os principais pensadores, né, no campo da filosofia nessa época. Então eu vou falar um pouco sobre René Descartes, sobre Baruch Spinoza e sobre Blaise Pascal. Bom, nessa época a gente tem o nascimento de René Descartes. René Descartes, filósofo, matemático e pensador francês que viveu entre o fim do século XVI e até meados do século XVII. Ele escreveu uma extensa obra que tratou de matemática e de filosofia, né? René Descartes estudou em escola religiosa. René Descartes ficou conhecido por ser uma pessoa que acordava muito tarde, né? Geralmente ele disse que acordava lá para o meio-dia, todos os dias. Gostava muito da vida boêmia, da vida noturna. E foi uma pessoa que quis se aventurar muito, quis viajar muito. Ele tinha dinheiro, tinha posses, que herdou como herança, mas ainda assim, quer dizer, ele não precisaria trabalhar, não precisaria de correr atrás dessas coisas se ele quisesse, mas ele queria sim ter isso. Acho que ele tinha um espírito aventureiro. E no que diz respeito à sua obra filosófica, a gente tem Discurso sobre o Método, tá? E Meditações Metafísicas. Ele também escreveu sobre geometria, ele estudou ótica, né? Só que aqui eu quero falar mais sobre Discurso sobre o Método e sobre as chamadas Meditações Metafísicas, né? Bom, o Discurso do Método de René Descartes é considerada uma das suas principais obras, né? E no que diz respeito à filosofia cartesiana, creio que seja, ao lado das Meditações Metafísicas, a sua principal obra. O Discurso do Método é uma obra semi-autobiográfica, porque nesse livro Descartes fala sobre o seu próprio processo de pensamento na busca por uma certeza inconteste, por uma verdade inconteste, indubitável. E qual que é o princípio que ele vai utilizar para tentar conquistar essa verdade indubitável? A dúvida. Ele vai se dedicar a um processo de dúvida, a duvidar de tudo. Duvidar ostensivamente, na busca por um princípio, então, que ele pudesse tomar como princípio da sua filosofia, como uma certeza inconteste. E à medida em que ele estabelece um discurso que é, em certa medida, autobiográfico, é uma conversa a respeito de como ele se dedicou a esse processo de dúvida. Ele está retomando um método de escrita que já foi instituído antes por Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona, doutor da Igreja Católica, autor de A Cidade de Deus, autor de O Livre-Arbítrio e autor das Confissões de Santo Agostinho, entre outras obras. Nas Confissões de Santo Agostinho, o santo católico, doutor da Igreja Católica, filósofo, vai narrar a sua história de vida desde a época em que ele, como um inimigo da igreja, vai lutar contra a igreja, até o seu processo de conversão para a fé. Santo Agostinho tinha uma mãe católica, mas o pai era ateu. O pai dele não tinha religião nenhuma, mas que não cria em Deus também. Depois ele vai passar a estudar mais as questões relativas à natureza humana e à religião, e acaba se convertendo ao catolicismo, e narra esse processo de conversão nas Confissões de Santo Agostinho. Bom, no caso de Descartes, Descartes também vai confessar, né? De certa forma, o seu texto não deixa de ser uma confissão. Mas
ele não está se confessando com Deus, na verdade, né? Como no caso de Santo Agostinho, ele está se confessando para os seus leitores. É uma diferença. E aí a gente vai tentar compreender o espírito humanista da época. Descartes dialogará consigo mesmo nessa obra e com os seus leitores sobre o processo de concepção de sua filosofia. Ele passa a duvidar de tudo. Ele duvida dos seus sentidos. Ele vai duvidar, por exemplo, porque ele poderia estar sonhando, quem sabe, né? Quem sabe se ele estaria vivendo de fato aquilo ou se aquilo não passaria de um sonho. Ele vai duvidar, ele continua a pensar, então ele continua a refletir sobre essas suas dúvidas, a pensar, mas ele pensa, puxa, mas e se de repente existisse um gênio maligno, né, quase tão forte quanto Deus e que pudesse então me enganar, né, enganar os meus sentidos? Ora, mas aí, se ele pode me enganar, ele só pode me enganar partindo do pressuposto de que eu existo, né? Então, ora, se é que existe um gênio maligno que pudesse me enganar, ele só poderia me enganar se eu existo. Logo, eu existo. E essa é a primeira máxima cartesiana. Eu sou, eu existo. Então, ao longo do seu processo de dúvida, né, ao longo desse caminho pautado pela dúvida, Descartes vai chegar à conclusão de que ele existe. Esse é o primeiro princípio de sua filosofia. Pois bem, continuando o seu processo, ele então percebe que ao longo de todo esse processo, de todo o seu discurso, para tecer o seu discurso e desenvolver o seu raciocínio, ele teve de pensar. Então ele pensou que de repente ele pudesse estar sonhando. Ele pensou que pudesse existir um gênio maligno que tentasse enganá-lo. E por isso ele pensou e chegou à conclusão de que se ele existisse um gênio maligno que estivesse tentando enganá-lo, ele só poderia tentar enganá-lo à medida em que ele, Descartes, René Descartes, aquele que escreve as suas reflexões, o seu discurso, ele existe. Então, eu sou, eu existo. E ao longo de todo esse processo, René Descartes teve de pensar. Logo, ele existe e ele pensa. Então, ele existe à medida em que ele é um ente pensante. E assim nós chegamos à máxima cartesiana: penso, logo existo. Cogito, ergo sum, que é um termo que vem do latim. E no decorrer deste discurso, ele chega então à sua prova da existência de Deus. Para Descartes, eu acho que é uma opinião pessoal. Dentre as provas filosóficas para a existência de Deus, a prova de Descartes ela é a menos considerável, tá? Ela não pode ser desconsiderada, mas é a menos impactante no que diz respeito à comprovação filosófica da existência de Deus. E ela diz o seguinte: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Nós somos seres humanos e existimos à medida em que somos seres que existem e somos entes pensantes. Existimos, pensamos, e fazemos do ato de existir o ato de pensar e de pensar o ato de existir. O cogito cartesiano e o pensar cartesiano é mais, aliás, do que um pensar meramente intelectual, mas é também um pensar que é um viver. Então, sentir uma dor, por exemplo,
ou sentir alegria, emocionar-se, não deixa de certa forma de ser um pensar também, porque é garantida pela existência desse pensamento vivo. E existe no ser humano o soar de uma voz que se insinua à consciência humana e que, em face de sua mortalidade, aponta para a transcendência. Existe a ideia de algo que é superior ao humano, que é superior ao ser humano. Ora, e de onde viria a ideia de um ente infinitamente superior ao ente pensante? Logicamente não poderia vir do próprio ente pensante. E de onde viria então essa ideia? Viria de Deus. Então, assim, Descartes parte da ideia de Deus manifesta no pensamento humano. Essa ideia aponta para algo que está infinitamente para além do humano e é infinitamente superior ao humano. Logo, essa ideia deveria vir de um ente que é infinitamente superior ao humano, que está infinitamente para além de qualquer capacidade humana. Essa ideia vem desse ente, essa ideia vem desse ser supremo, essa ideia vem de Deus. Essa então é a prova cartesiana para a existência de Deus. E muitos afirmam que a existência da ideia de Deus na mente humana, né, a mente humana podendo vislumbrar a existência desse ser supremo que é infinitamente superior ao humano, nós não podemos extrair dessa existência, dessa ideia, a conclusão lógica por um discurso lógico causal, a existência de Deus mesmo. Poderia não passar simplesmente de uma ideia, simplesmente. Eu concordo. A ideia da existência de Deus na mente humana não é, em última instância, uma prova da existência de Deus. É a prova que Descartes nos apresenta. Eu acho que nós devemos respeitar, é uma prova, entre aspas, mas é uma prova muito fraca. Compreende? Muito fraca. Eu acho que existem provas muito melhores do que essa na história da filosofia, né? A ideia do primo motor imóvel, o argumento cosmológico Kalam, o argumento fine-tuning do universo, o argumento da existência de valores morais objetivos, que são transculturais, né? Existem, eu acho que, argumentos bem melhores para a existência de Deus, mas que não excluem, em última instância, o argumento apresentado por René Descartes. A verdade é que muitos, aliás, se perguntam se René Descartes de fato cria em Deus. A maioria dos estudiosos diz que sim, concorda que René Descartes era um católico e uma pessoa muito que tinha uma fé verdadeira em Deus. Mas a sua dúvida tem uma razão também histórica e cultural. A gente não pode esquecer que a época que Descartes viveu é uma época de grandes descobertas no campo da ciência e das grandes viagens, das grandes navegações, da descoberta de novos povos, de pessoas que tinham uma cultura completamente diferente da cultura de Descartes. E todo esse cenário vai instaurar nas pessoas uma dúvida sobre a verdade última das questões relativas à cosmovisão, no caso, europeia da época. Quer dizer, esse encontro entre culturas diferentes vai sempre, pode ser, em certa medida, muito rico para ambas as culturas que se encontram, como foi também desse encontro entre a cultura europeia e os índios, por exemplo, na época quando os europeus navegaram e assim descobriram, entre aspas,